Observar os processos endotérmicos e exotérmicos através dos fenômenos físicos. Então, o que são fenômenos físicos? São fenômenos em que a estrutura da matéria ela não é modificada. Então, temos aqui, vamos fazer o exemplo da água. Eu tenho aqui a água no estado sólido. A água no estado sólido é o gelo. Então, quando esse gelo ele começa a se transformar em líquido, ou seja, você tem aqui o gelo, a composição do gelo, água. Esse gelo sofre o processo de fusão e se transforma em líquido. Qual é a composição desse líquido? Também água. Então veja que a composição da matéria não foi modificada. Se eu tenho aqui essa água no estado líquido, vou colocar ela para ferver. Então ela vai sofrer o processo transformar de líquido para gasoso, para vapor. Veja que eu tenho aqui a água, a composição desse líquido água, e aqui no vapor também água. Então, não houve mudança na composição da matéria. Então, quando não houver mudança na estrutura da matéria, dizemos que são fenômenos físicos, certo? Então, nesses fenômenos físicos, ocorre também com absorção de calor e liberação de calor. Então, para o gelo ele começar a derreter, sofrer o processo de fusão, passagem do estado sólido para líquido, então ele vai precisar absorver calor. Então, quando ele absorve calor, ele começa a se transformar, certo? Na temperatura de 0 graus Celsius, ele começa a sofrer o processo de fusão, transformar de sólido para líquido. Então, esse processo que ele ocorre com a absorção de calor, a gente chama de endotérmico. Da mesma maneira, eu tenho aqui a água líquida. Para ela começar a se transformar em água gasosa, ela vai precisar, você vai ter que fornecer uma fonte de calor. Quando você fornece uma fonte de calor, ela vai absorver esse calor. Aí sim, entra em ebulição e vai se transformar em vapor. Então, esses dois processos, fusão e vaporização, ocorrem com absorção de calor. Agora, o inverso. Se eu tenho uma substância, eu tenho aqui a água no estado gasoso, transformar para líquido. Então, o processo inverso vai ocorrer com liberação de calor. Exemplo, quando a gente tira alguma coisa da geladeira, né, uma garrafa com água. Então, você pode observar que se deixar um tempo fora da geladeira, quando você vai olhar ao redor, está cheio de água. Então, o que aconteceu? Ocorreu uma liberação de calor, certo? Então, do mesmo jeito, de líquido para sólido também vai ocorrer com liberação de calor. Quando ocorre com liberação de calor, dizemos que esse processo é exotérmico.